Porque o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, falou sobre as manifestações do último domingo em Brasília em uma entrevista ao jornal Globo. Mello disse o seguinte, abre aspas, falhou todo mundo. E começou a falha no próprio STF, quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição de Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. Marco Aurélio Mello disse ainda que está estarrecido e perguntou: onde esteve o Estado que não previu isso e não tomou as providências cabíveis? Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. Quero chamar Guilherme Fiuza para comentar essa declaração do ex-ministro Marco Aurélio Mello. E Fiuza, fique à vontade para comentar qualquer outro assunto que nós repercutimos aqui ao longo do programa. Pois é, Paula. A situação descrita pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello é justamente a que nós temos retratado aqui e o que nós estamos há bastante tempo observando e até fazendo apelos é que a sociedade, quando ela se omite em relação à violência praticada pelo Estado, ela está se tornando cúmplice disso. Ela está sancionando isso. O ministro Marco Aurélio, ele, desde que ainda era integrante da corte, falava sobre abusos de colegas seus, tentava alertar, né? O ministro Marco Aurélio tem uma atuação complexa, controversa em vários aspectos, mas esse alerta ele deu, ainda na corte. E o que a gente vê hoje é a confirmação de um estado de coisas sobre a qual há poucos alertas, perto do que deveria haver, né? Então, nós vemos aí um advogado, como acabamos de entrevistar, o doutor Martins, representante de uma entidade de classe, fazendo um apelo à Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu perguntei o que ele espera dessa instituição, porque a própria OAB não tem exercido o seu crivo em relação a ações do judiciário que são consideradas incorretas por diversos juristas renomados. Então, no mínimo, a controvérsia deveria haver de forma potente na sociedade e essa controvérsia não está acontecendo, não está sendo permitida. Então, nós chegamos a um estado, já falei várias vezes, nós chegamos a uma situação que nós não poderíamos ter chegado, porque hoje essa violência do Estado, e é esse Estado, no seu sentido mais amplo, que se refere ao ministro Marco Aurélio, essa violência do Estado ela é baseada em pretextos, ela é baseada na propaganda enganosa. Eu estava vendo todo o programa, exatamente aquilo que a Ana Paula formulou. É você tentar convencer de que é preciso destruir a democracia para salvá-la. É isso que está acontecendo agora. Então, eu faço só um recuo no tempo rapidamente, dizendo que isso não é dos últimos meses. Isso aí nós vimos no início de 2019. Primeiro, nós vimos ainda no período Temer acontecer uma tentativa de cerco ao governo. Montaram uma operação lá para tentar derrubar o governo, com o apoio de parte da imprensa. Isso já era essa tentação de destruir a democracia. Depois nós vimos na ascensão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, no primeiro ano, 2019, pré-pandemia, já havia esse estado de coisas, não só do Supremo, não só de parte do Ministério Público, nem de parte do Congresso e de governadores. Havia da sociedade. Tanto que manifestações de rua em 2019 em apoio a reformas, e eu cito especificamente da reforma da Previdência, manifestações gigantescas em apoio a uma reforma do Estado importante para toda a sociedade. Essa manifestação já era chamada de antidemocrática. Peguem os posts, as postagens da época. Já tinha aqueles que, antes da manifestação, eu não estou falando desses petistas extremos, não. Já tinha aqueles que, antes das manifestações, diziam estão querendo o terceiro turno, isso é o fascismo.
ou seja, uma espécie de censura prévia a manifestações pela reforma da Previdência. Então, esse enunciado, esse truque já estava pronto. Vamos criar o inimigo imaginário. Vamos ver quem se ajusta melhor nele. Foi o Bolsonaro, mas antes foi o Temer. Se tentou isso com o Temer. E depois passamos para o Bolsonaro, que seria o vilão perfeito, a caricatura. A imprensa foi criando essa ficção, essa miragem, né, de que havia ali um poder totalitário, ou uma semente dele, no Palácio do Planalto, que nunca se consumou, nunca se desenvolveu como tal, nunca restringiu absolutamente nada em termos de liberdades individuais, mas essa história foi sendo construída. E hoje ela é um álibi. E um álibi que é usado como se bem entende. Como se bem entende. Qualquer manifestação pode ser chamada de antidemocrática. E é claro que essa última, que degenerou em violência, o que jamais aconteceu em todo esse período, jamais aconteceu, ao contrário, manifestações pacíficas, estranhíssimo esse ato de violência, e aí isso passa a ser uma nova justificativa para se dizer que, na verdade, este grupo político arrastou multidões, o fascismo nascente no Brasil, etc., etc., tudo é teoria, tudo conversa fiada. Isso aí chegou-se ao ponto de usar isso para perseguir qualquer um que diga hoje que é legítima a manifestação popular, vão pegar imagens de violência e vão dizer, olha, esses aqui dizem que a manifestação é legítima, então eles são cúmplices dos atos violentos. É claro que não, é claro que as ressalvas todas são sempre feitas, mas quando se chega a um ponto distante do Estado de Direito, né, em que a propaganda enganosa passa a governar, não precisa do direito, basta o pretexto. Silvio, o ex-ministro Marco Aurélio apontou a responsabilidade do STF, que anulou as sentenças do Lula, né? Lembrando aqui, que a gente já falou várias vezes, sentenças essas que foram confirmadas em 3 instâncias por 9 juízes diferentes. Olha, Paulo, eu já critiquei e discordei de decisões do ministro Marco Aurélio Mello no passado, mas, ao que parece, ele é um raro caso de magistrado que saiu da corte e mantém a lucidez. Um raro caso. Talvez isso explique por que ele era considerado isolado na corte. Muitas vezes os placares terminavam em 10-1 e ele era o voto divergente, entre outros casos. Quando ele diz que enterraram a Lava Jato e ali começou todo um processo pela reabilitação jurídica do Lula, para que o Lula pudesse disputar eleições, voltasse à cena política, o fim da prisão em segunda instância, depois foi desfigurada a lei de improbidade administrativa até chegar na lei das estatais, você vê todo um processo que inclusive inclui uma outra questão, uma outra face, que se chama revanchismo. É isso o que está em curso no Brasil, tanto no Supremo Tribunal Federal, como também no TCU, no Tribunal de Contas da União, como a gente viu acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, como a gente vê com este governo que está aí posto, né? Tá aí. Você vê, por exemplo, que o procurador Deltan Dallagnol foi condenado, foi perseguido. O ex-juiz Sérgio Moro foi perseguido no Conselho Nacional de Justiça. O TCU tentou impor impôs uma multa ao Deltan Dallagnol, porque, segundo ele, foram gastos antieconômicos na Lava Jato de 3 milhões de reais que eram usados no deslocamento dos procuradores de Curitiba para Brasília, nas operações, nas investigações. A Lava Jato recuperou, ao que se sabe, 15 bilhões de reais, e eles disseram que os 3 milhões foram exagerados. No mesmo dia em que o Sérgio Cabral foi solto pelo STF, 2 procuradores foram punidos. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, está sendo punido, perseguido, caçado. Há uma clara inversão da ordem das coisas, um revanchismo escancarado em curso contra todos os procuradores da Lava Jato, os juízes e aqueles
aqueles jornalistas também que se posicionaram contra a corrupção do Petrolão, contra o tal do sistema, ninguém larga a mão de ninguém. Está na cara que este momento que nós estamos vivendo já é um revanchismo muito mais acelerado do que a gente viu no processo eleitoral e vai piorar se isso não for dito, se não tiver pessoas para mostrar que sim, esse governo, essa corte que está aí, e aliás mais de uma corte, não é só o STF, como eu disse, é o TCU e é o TSE, são revanchistas.